Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Estou de volta para dar continuidade à nossa aula de hoje. Vamos continuar estudando sobre localização de objetos e de pessoas no espaço. Espaço em que vivemos. Vamos aprofundar os nossos conhecimentos. Vocês, crianças, conseguem se localizar facilmente? Conseguem se localizar, saber onde estão? No dia a dia? Quando vão à escola, como vocês fazem? Vocês seguem caminhos que têm ponto de referência? E se você precisar indicar, dizer onde você mora para alguém? Você já seguiu as orientações de alguém para chegar em um determinado local? Ou para localizar algum objeto? Alguma pessoa já lhe deu uma orientação? Olha, pegue para mim um objeto que está na estante do lado direito, lado esquerdo. Certo. Como nós fazemos? De que forma nós podemos fazer para nos orientar melhor, para seguir as orientações de alguém ou até mesmo para ensinar a nossa localização para uma outra pessoa? A localização da nossa casa. Digamos que você vai receber a visita de um amigo na sua casa, mas ele não sabe onde você mora. Então você vai fazer o quê? Você vai ensinar como ele deve fazer para chegar até você. Então você pode ensinar pontos de referência que tem perto da sua casa, próximo à sua casa, que assim ele vai se orientando até chegar. Assim vai ficar fácil para ele encontrar o seu endereço, para ele localizar você. Lembrando, crianças, que nós podemos nos movimentar para várias direções. E dependendo da direção, dependendo do ponto de referência, esse sentido pode mudar, certo? Agora, vamos observar um cartaz. Vamos observar aqui este cartaz. Neste cartaz, nós podemos observar que temos aqui uma casa e temos aqui alguns percursos, alguns caminhos a seguir, certo? Então, aqui nós temos o número 1, tem uma setinha apontando, vamos ver para que lado ele vai nos levar. Então, seguindo ele, o caminho número 1, saindo da casa, nós vamos passar pela padaria e vamos chegar até a escola. O caminho número 2, será que vai levar até a escola? Vamos observar. Tem várias curvas, não é? Passa pela praça, por uma praça, e ele também leva à escola. Vamos observar agora o caminho número 3. O caminho número 3, ele vai seguir de reto, né? Seguindo em linha reta. Depois tem uma curva, passa pela sorveteria, tem mais outra curva e também nos leva à escola. Muito bem. Agora, crianças, o que nós precisamos saber? Observando esses caminhos que nós vimos ainda há pouco neste cartaz, será que fica fácil orientar alguém? Orientar, seguir as orientações para que a pessoa consiga chegar até a escola saindo de casa? Muito bem, então vamos. Vimos que tem pontos de referência. Isso nós já sabemos, né? Será que se eu e você fôssemos escolher um desses caminhos aqui para chegar até a escola, nós íamos escolher o mesmo caminho? Será? Eu ia escolher o caminho mais fácil. E vocês? Muito bem, eu acredito que também vão escolher o caminho que é mais fácil. Então, nós já sabemos que para percorrer esse caminho, nós vamos procurar o mais fácil. Vamos observar mais uma vez, então, qual seria o caminho mais fácil para que possamos percorrer. Observamos, nós já vimos que o caminho número 1, vamos observar, ele tem alguns obstáculos? Não, nós podemos seguir aqui à direita da casa e percorrendo reto, tem uma curva, passa pela padaria, continua seguindo em frente e chegamos à escola. Vamos observar o caminho número 2. O caminho número 2, aqui vamos sair pela esquerda
esquerda da casa. Vamos seguir direto, seguir em frente, porém aqui tem uma curva, segue em frente, uma outra curva, segue em frente, outra curva, passa pela praça, mais uma curva e chega à escola. Você acha que em relação ao caminho número 1, o número 2 é fácil ou é um caminho difícil? É um caminho difícil, né? Para se eu tiver que orientar alguma pessoa a percorrer este caminho, vai ser bem complicado explicar. Vamos observar o caminho número 3. O caminho número 3 sai também pela esquerda, segue reto, tem uma curva, passa pela padaria, segue em frente, tem uma outra curva e chega à escola. Você acha que o caminho número 3 é o mais fácil? Não, não é o mais fácil. Ele também é complicado, não é mesmo? Também é complicado de explicar as direções para alguém seguir, certo? Nós observamos que o caminho número 3 tem ponto de referência, não tem? Qual é o ponto de referência do caminho número 3? É a sorveteria. Muito bem. Mas mesmo que eu tiver que ensinar esse caminho aqui para a pessoa chegar até a escola indo pelo número 3, ia ficar um pouco difícil, ia ter um pouco de dificuldade para a pessoa conseguir se localizar. Qual então seria o caminho mais fácil? O caminho número 1. O caminho número 1, ele não tem obstáculos, certo? Ele não tem muitas dificuldades. Seguindo em linha reta, nós vamos fazendo a curva, vamos chegar à padaria, seguir reto. Muito bem, praticamente seguindo reto, porque a curva que vamos contornar é bem mais simples do que a que vamos encontrar no caminho número 2, a que vamos encontrar no caminho número 3. Certo? Então, aqui nós percebemos, nós observamos o percurso, certo? Vários caminhos, várias direções que levam ao mesmo lugar, que levam à escola. Muito bem. Nós temos aqui até um representante de um aluno que está com a sua mochilinha já pronto para ir à escola. Então, se você fôssemos seguir um desses caminhos, provavelmente nós escolheríamos o caminho que é mais fácil, que é mais simples de chegar. Até mesmo se você fôssemos dar as orientações para a pessoa, dar todas as coordenadas, ensinar como essa pessoa deveria chegar até a escola, ou mesmo da escola até a casa. Então, o caminho que seria mais fácil é o caminho número 1, que não tem tantos obstáculos, não tem tantas curvas. Vocês observaram que em todos eles tem um ponto de referência? Sim, o ponto de referência serve para quê? Para nos ajudar a encontrar um lugar, para facilitar que a gente possa encontrar um lugar melhor. Encontrar a melhor direção, possamos nos localizar. Digamos que o aluno está aqui indo no caminho número 2 e de repente ele ficou meio no caminho número 1. Desculpa. Digamos que o aluno está indo, saiu aqui de casa e vai percorrer o caminho número 1. Então ele vai percorrer, digamos que ele andou um pouquinho, quando chegou aqui depois da curva, ele ficou em dúvida se estava longe ou perto. Ele pode estar se situando através da padaria, do ponto de referência. Então, ele pode perceber que a escola ainda é depois da padaria. Então, aqui ele pode estar utilizando a padaria como ponto de referência. Muito bem. Mas digamos que a outra pessoa escolha o caminho número 2. Se ela escolher o caminho número 2, qual é o ponto de referência que ela vai encontrar? Vocês lembram? Vamos observar? Seguindo o caminho número 2,
nós encontramos um ponto de referência, a praça, isso mesmo, encontramos a praça. E se seguir no caminho número 3, qual é o ponto de referência que nós vamos encontrar? Vamos encontrar a sorveteria, isso mesmo. Então, nós já sabemos que o ponto de referência que tem no caminho 3 é a sorveteria. Isso mesmo. A sorveteria é um ponto de referência do caminho número 3. Qual é o caminho, crianças, que tem como ponto de referência a padaria? Vocês ainda lembram? Será que é o número 1, o número 2? É o número 1, isso mesmo, número 1, nós encontramos a padaria como ponto de referência da casa até a escola. Isso mesmo. E quais dos caminhos que tem como ponto de referência a praça? A praça é o caminho número 2 ou é o caminho número 3? Vamos percorrer o 3, não é. Então, vamos para o 2. 2 nós encontramos a praça, isso mesmo. Muito bem, crianças. Então, nós já vimos que para explicar o caminho a seguir da casa até a escola, o caminho mais fácil seria o número 1, certo? Porque o caminho número 2 seria muito complicado explicar para a pessoa como ela deverá seguir, quais orientações que ela deverá seguir em frente, virar à direita, virar à esquerda, né? Então, seria um pouco complicado. A pessoa poderia acabar se perdendo um pouco. Vamos fazer a leitura desta palavra? Qual é esta palavra? Padaria. Muito bem, a padaria foi utilizada como ponto de referência. E esta palavra? Praça. Praça. A praça também foi utilizada em um dos caminhos, em um dos percursos, como ponto de referência. Vamos ler esta palavra? Escola. Escola. A escola era o ponto que o aluno deveria chegar. Isso mesmo. Vamos ler juntinhos essa palavra? Sorveteria. Sorveteria também foi utilizada como ponto de referência em um dos percursos, em um dos caminhos. Casa. Casa. A casa também, ela estava ali como ponto de partida, o ponto inicial e ponto de chegada. Porque o aluno saía de casa, ia até a escola e também como ponto de chegada, porque o aluno ia sair da escola e ia retornar para casa. Muito bem, crianças. A nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a nossa próxima aula!